Eu vou juntar com serviços. Internet. Quem tem internet abaixo de 200 MB? Quantas vezes já morreu por causa de internet? Alguém já morreu por causa de internet aqui? Ninguém. Então, é esse tipo de coisa que eu falo. Isso é investir na carreira. E ali pode fazer diferença total. Tá? De novo, você ganha tempo. O negócio é ganhar tempo. O final está ali. Uma coisa muito boa da carreira de esportes, que é diferente do padrão dos esportes tradicionais, porque não tem nada, pelo menos eu, estou há 18 anos nesse negócio, e não acredito que existe uma idade da aposentadoria. Não tem ninguém que me ponha na cabeça que um cara de 40 anos de idade não tem mais reflexo suficiente para jogar em alto nível se ele passou a vida inteira jogando. Não tem ninguém que põe isso na minha cabeça. Porque se for isso, é tão mínimo que o cara compensa a experiência do que ele já passou da vida jogando. Então quando você pega um exemplo, o Fallen ainda está novo, está com uns 30 e poucos anos. Você pega lá o Neo, você pega esses caras que são mais antigos ainda, que estão já beirando os 40, os Pachá, que estavam até esses dias aí jogando, já são caras que estão beirando os 40 anos, o cara jogava em nível mundial. Então não tem como falar. Então essa é uma coisa importante da carreira, diferente dos esportes tradicionais. Eu tenho 30 anos de idade, eu posso ser jogador profissional ainda? Pode. Você pode ser, ainda não tem uma barreira de idade. A idade, aliás, barra mais pelo mínimo do que pelo máximo. Porque para disputar, por exemplo, o torneio da Light, você tem que ter 17 anos completos. No mínimo, tem que fazer 18 para aquele mesmo ano. Então, trava mais que você ter menos idade do que você ter mais idade. Então, isso é muito bom também. Então, se o Tebel virar para mim e falar que quer jogar até os 40 anos de idade, é possível que o Tebel consiga, se ele de fato quiser. Ele consegue se manter nessa carreira e pegar lá o 2029 quando a carreira estiver melhor do que essa. Isso é uma coisa importante. Pode passar, né? Eu pus aqui o que é uma rotina. Por que eu ponho o que é a rotina? Porque se vocês olharem isso aqui e falar isso aqui não é pra mim, é a melhor jeito de sair. Então tá aqui o PDO para não deixar mentir. Então a gente tem horário para acordar, depois que acorda, tem atividades físicas que tem que fazer. Faz todo dia? Isso é difícil. Os caras não fazem todo dia, mas o ideal é que fizesse. Se pensa na carreira mesmo, o que eu ensinaria para vocês é fácil, porque isso faz diferença também. Aquecimento, então aquecimento é jogar bastão no quilo antes de começar os nossos treinos. Mindfulness, uma coisa nova que a gente implantou desde o ano passado, se eu não me engano, mas que isso ajuda você a melhorar o seu foco e concentração. Vou falar por mim, tá? Eu tenho uma dificuldade quando eu nunca fui nível profissional nem nada disso. Sempre quem foi um lado a habilidade da família sempre foi meu irmão. Eu sempre fui um lado mais negócio do que de fato jogar. Mas eu não consigo me focar 3 horas jogando, entendeu? E isso é uma coisa que você tem que trabalhar. Quando você é um jogador profissional, imagina depois de 5 anos de carreira, você tem que treinar 8 horas por dia ainda de frente ao computador jogando. Uma hora enche o saco, então você precisa ter foco, tá? Quem não conhece pode ir atrás disso, que vale muito a pena. Aí a gente para almoçar, a gente tem uma primeira reunião, que é uma reunião para definir draft, quando a gente está falando de LOL. Quando está falando de CS, o tempo inteiro, todo mundo falando, a gente teve experiência de CS, e o tempo inteiro falando de tática, como faz e tudo mais. Mas falando de LOL, no time profissional, e aqui eu estou usando o exemplo da rotina de LOL, é uma primeira reunião que você acerta o que você vai fazer no dia. Eu vou testar tal ponto, eu li lá no patch que tal coisa está melhor do que outra, eu vou testar. Então, é para isso que serve a primeira reunião. O treino, todo mundo sabe como é que funciona um treino de LOL aqui no Brasil? Não? Vou explicar então. A gente sempre treina com um time que a gente não vai jogar naquela semana. Então, diferente também dos esportes tradicionais, a gente não tem time A e time B que a gente treina. A gente treina sempre contra um time que está jogando o próprio CBLOL, o circuito desafiante, só que a gente não vai jogar contra ele naquela semana. Então, por exemplo, se a gente tem jogo contra o Flamengo no sábado, a gente não joga contra o Flamengo na semana inteira. Se é a Fenda domingo, a gente não joga contra
tem também essa semana. Então todos os nossos treinos têm que ser para ele fazer, tem que ser para arcade, tem que ser com os times que a gente não joga no final de semana. Isso por quê? Para a gente não ter um problema de estratégia, não vazar a estratégia, tá? Então é assim que funciona todos os treinos de novo. E os horários também são sempre padrão, tá? Então todos sempre desse padrão, 13 às 16 horas. A gente tem um intervalo de 1 hora e o segundo treino na mesma dinâmica que eu falei para vocês. E a segunda reunião do dia é uma reunião de fechamento. Ah, tal coisa deu certo, tal coisa não deu certo. Quando eu falo isso para vocês, eu estou passando a rotina profissional. Mas quando você almeja ser um profissional, você tem que já fazer uma rotina parecida com isso. Ah, e aí vocês podem virar para mim e falar, mas eu trabalho, eu estudo, eu não consigo fazer. E eu te falo, faça mais próximo. Quanto mais próximo disso você chegar, menos impacto você vai ter na hora que você estiver lá. Então, mais o seu rendimento melhora também. Aqui foi o que deu certo para melhorar o rendimento. Então, é isso que a gente usa, é isso que eu estou dividindo com vocês. Façam próximo disso, enquanto puderem. E como funciona o contrato de esportes, tá? Estou falando isso pelo CNB e por alguns outros times, mas eu acho que isso é uma parte importante de quem almeja ser um jogador profissional entender. Todo jogador profissional ele tem uma parte do salário dele que vai via os direitos esportivos, que é o que os clubes pagam por ele treinar, por ele participar do campeonato, e uma parte de direitos de imagem. Então, eu estou dando um exemplo, se você ganhar R$1.000 por mês, R$600 vai vir disso aqui e 400 de lá, tá? Por que eu pus esse slide? Por que eu estou falando desse contrato? Primeiro que vocês tenham conhecimento disso, que isso é um padrão do mercado. E a segunda é porque não existe hoje ser jogador profissional e não trabalhar nas redes sociais, e não trabalhar a sua imagem. Coisas completamente ligadas, tá? Então, por quê? Porque senão você vai estar deixando dinheiro na mesa. Essa é a verdade. Quanto mais você não tiver as duas coisas, mais dinheiro na mesa você está deixando, sendo um jogador profissional. O direito de imagem ele é você ser o principal jogador, que vai fazer alguma ação com o patrocinador exige você. O direito de imagem ele é também negociado para, por exemplo, você fazer stream numa plataforma, então uma boa parte disso vai para você, uma parte fica com o YouTube. Então o direito de imagem é muito importante para a cultura. Tem casos de jogadores que eles até recebem mais daqui, porque daí não recebe só do clube, mas está recebendo de patrocinador, de parceiro, de coisas assim, do que de fato do salário esportivo que ele ganha por treinar e disputar campeonato. Então isso é uma parte bem importante. E hoje, se você pegar um jogador, pelo menos de LOL, varia muito esses salários, tá? Então os salários variam lá de R$1.500 até, depende do quanto o cara tem de mão. Varia até 35, 40 mil reais. Isso vai vir de todo o dinheiro do clube? Não vai vir todo o dinheiro do clube. Isso vai vir muito ligado ao que o cara consegue entregar nas redes sociais, ao quanto de stream que o cara faz. Então, a outra dica que eu dou para vocês é, não existe ser jogador profissional se você não consegue pensar em você aparecendo nas redes sociais. Então, se você não faz isso, você tem que começar a pensar que eu preciso fazer isso. Tá? Pode passar. E aí o que eu falo para vocês é, mas e se eu não tenho tudo isso, acabou meu sonho de trabalhar com games e esportes? O que eu falo para vocês é não. Talvez você só não seja um jogador profissional, mas existe um mercado muito grande. E aqui estão os números, tá? Que estão até desatualizados. Então aqui eu peguei o número da população do Brasil, 214 milhões de pessoas. A população online do Brasil é mais da metade, 138 milhões. E esse número está até atualizado, é 75 milhões hoje, mas é a população gamer do Brasil. Então, como é que faz esse número, tá? Só para vocês entenderem. Esse número é o seguinte, quem joga jogo de celular aqui também? Quem já gastou R$1 no jogo de celular? Esse está contando aqui. Quem nunca gastou R$1 pelo menos jogando não está aqui. Mas quem gastou já R$1 jogando está aqui dentro desse número. E hoje não é mais 66, é 75 milhões. Então, é muito
muita gente, tá? Ali, ó, é 30% da população do Brasil que já gastou pelo menos R$ 1 num jogo. Então existe um mercado gigante. E aí, pode passar. O mercado precisa de novos profissionais. Até 2 anos atrás, você ligava para mim e falava assim, você tinha que ter fisioterapeuta? Eu falava, não, mas não tem fisioterapeuta. E hoje o que eu falo é, o cara apresentou um baita projeto para mim, o cara era um fisioterapeuta de outra área, apresentou um projeto, eu digo que faz sentido eu ter ele dentro. E assim com qualquer profissão, tá? Então, qualquer profissão hoje pode se encaixar dentro do mercado, porque ele é muito grande. E ele está crescendo mais. De novo eu volto para o slide lá de 2019, 2009. Imagina em 2029, o tanto de profissionais especializados que a gente vai precisar. Então, falando por baixo, pesquisadores, hoje ainda o mercado não tem muitos números de mercado, assim, quanto cada pessoa consome de equipamento. Então ainda tem muita coisa a crescer e que novos profissionais vão agregar. Tem agências sendo criadas, tem outros negócios ligados sendo criados. Por exemplo, a Flash acabou de criar a Florida Game. Vai precisar de um grupo, o cara que entende de game, o cara que entende de equipamento. Faz sentido oferecer estresse? Faz sentido. Então, tem um mercado gigante que está se formando em volta do mundo game. Então, qualquer profissional de qualquer área vai ser muito bem-vindo se ele for especializado, se ele fizer um projeto para o mundo game. Tá? E aí eu vou deixar um tempinho, pode passar, Paty, fechou esse é o último. Aqui tem só um e-mail, se alguém quiser mandar um contato direto. Eu quero de novo aí agradecer a festa, a gente tem pouco tempo.